Abum debaixo Maia, abum debaixo Maia, abum debaixo Maia, abum debaixo Maia, Netkadash morte de Malkuta, Netkadash morte de Malkuta, Netkadash morte de Malkuta, Netkadash morte de Malkuta, Abum debaixo Maia, abum. Olá pessoal, vamos retomar as nossas leituras a partir do capítulo 4, como a gente falou da última vez. Só que tem uma coisa que eu quero lembrar antes, que as músicas que eu tenho colocado na abertura são Pai Nosso em aramaico, e são várias versões que eu coloquei ali, e a versão que eu vou colocar hoje é do grupo Quatro Cântaros, que é muito legal, eles fazem músicas, fazem músicas muito legais, e tem uma versão do Pai Nosso também em aramaico, que vai estar hoje na abertura, depois vocês podem dar uma olhada no trabalho delas, que é muito bom. Bom, vamos lá. O capítulo 4 é super importante, como eu já tinha dito, né? Ele tem a capacidade de solucionar vários problemas teológicos de 2000 anos, e eu vou dividir em dois, porque na verdade ele trata de coisas diferentes. Como a gente já tinha comentado, né? A Bíblia ela não foi escrita daquela forma, o cara sentou e agora escreveu através de uma mensagem, não foi bem assim, né? Então ela é uma coletânea de dados, as pessoas muitas vezes emendam essas informações, nem botam em ordem, e aqui a gente vai perceber isso e nós vamos ler só até a parte que importa hoje, que já vai dar bastante assunto. Muito bem. Então o Espírito levou Yeshua ao deserto para ser tentado pelo adversário. Depois de Yeshua ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador se aproximou e lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras transformem em pães." Mas ele respondeu: "O Tanar diz: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Adonai." O Tanar é a Bíblia, tá? A Bíblia hebraica, como era que eles chamavam na época de Jesus. Estamos tentando ficar o máximo possível no contexto, né? No contexto que os fatos aconteceram, não no nosso, trazendo para hoje, como a gente fica adaptando. As traduções adaptam, né? Então o adversário levou a cidade santa e o colocou no ponto mais alto do templo. "Se você é o Filho de Deus", disse, "pule", porque o Taná diz, "ele ordenará aos anjos que se responsabilizem por você. Eles o sustentarão com suas mãos, para que você não fire os pés nas pedras." E Yeshua lhe respondeu: "Mas ele também diz, não ponha Adonai, seu Deus, à prova." Mais uma vez, o adversário o levou ao cume de uma montanha extremamente alta. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo em toda a sua glória. E lhe disse: "Se você se ajoelhar e me adorar, eu lhe darei tudo isso." E Yeshua lhe disse: "Retire-se, Satã, porque o Taná diz, adore Adonai, seu Deus, e sirva somente a ele." Bom, então o adversário o deixou e os anjos vieram e o serviram. Beleza. Foi até o versículo 11, depois já começa outra história. Bem, aqui nós temos um montão de coisas que a gente pode pensar, né? Essas passagens são bem conhecidas. Primeira coisa, a gente sabe que os evangelhos não foram escritos de uma maneira que a pessoa sentou lá e escreveu. Foi uma coletânea de informações que foram compiladas bem depois de Cristo, bem depois do próprio Jesus, né? Vamos evitar essas nomenclaturas. Cristo. Tá, depois de Jesus já tinha ascendido, vamos dizer assim. Aí começaram a ter a preocupação de deixar esses relatos escritos. Então, se Jesus estava sozinho no deserto, alguém passou, né, para Mateus, que foi quem escreveu isso aqui, que ocorreu esse episódio, né? Não foi
aquela ideia do Espírito Santo, a pomba que veio e falou para Mateus, escreva aí assim. Não foi isso. Então, o próprio Jesus provavelmente contou para ele, já que só ele que participou do episódio. Esse é um detalhe que é bom a gente pensar, porque quando a gente está ali, a gente não pensa nesses detalhes, né? A gente pensa na história toda, como está aqui, ele foi lá, e ele repartiu o pão, e aí ele fez um milagre, curou o cego. A gente não pensa nos contextos que aconteceram nesses 3 anos, que eles conversavam entre eles, que eles tem partes que não estão aqui, que eles almoçavam, que eles, sei lá, faziam bênçãos antes de tomar suas refeições, que eles dormiam, parece, né, que tudo é contínuo, né? Mas tinha os acontecimentos, tinha a parte que Jesus sentava com os discípulos, ensinava coisas que só para os discípulos, isso depois em algumas partes fica claro. Tinha esses eventos que ele contava essas questões das meditações dele, porque lá ele foi num período de meditações, e aí se passou esse evento aqui, né? Teve um porquê para ele se retirar para fazer isso, teve um porquê que aconteceu essas chamadas tentações. Bom, então é bom a gente ter essas ideias, tá? Aí ele passou isso para Mateus, e Mateus achou isso importante de contar, de colocar aqui depois de anos de que ele ouviu essa história, né? Claro que pode realmente o Espírito Santo ter, né? Espírito Santo não é uma boa tradução, como eu já tinha comentado, seria uma questão mais de mensagem e de inspiração divina, a tradução mais correta, né? Não é um ser que está sentado à esquerda de Deus, no caso, porque à direita, em tese, né? Pela crença das religiões, Jesus está sentado à direita de Deus. Então o Espírito Santo estaria à esquerda, não sei se é isso que pensam, mas... Então, é uma questão de mensagem e inspiração. Beleza. Ele pode ter realmente tido a mensagem e a inspiração para, escreve essas histórias que vocês têm, esses relatos, escreve todos os dados que tem dos acontecimentos que vocês vivenciaram na época que Yeshua estava no meio de vocês. Mas não foi o escrito, palavra letrinha por letrinha, não foi isso que foi a inspiração, porque isso, como mencionei, são relatos que eles foram pegando de várias pessoas que tiveram contato com o mestre, né? Várias pessoas que nem aparecem aqui e que contaram, uma vez ele veio aqui e curou, sei lá, de alguma coisa. São várias histórias assim. Muito bem, como essa aqui. Bom, isso é importante a gente ter sempre em mente. Bom, então, a primeira tentação. Bom, agora vamos lá. A primeira tentação. Vamos imaginar, ele ficou 40 dias em jejum, 40 dias e 40 noites. Terminou aquele processo. Venceu, terminou o período que ele precisava fazer essa preparação para começar a pregar. Foi antes daquele que ele não tinha feito nada. Ele foi fazer a pregação depois disso. Muito bem, que é a parte que vem depois ali, que eu dividi para fazer o segundo vídeo. Pois bem, em seguida que ele saiu desse estado, cumpri o período de 40 dias e 40 noites, beleza. Ele, obviamente, já devia estar muito debilitado, devia estar realmente morrendo de fome, cansado e tudo mais. Ele se deparou com as pedras e esses pensamentos não foi o ser diabo com chifres, cagarfos, ou sei lá, ou o anjo lindo, que também a gente fala que não é feio, ele não é chifrudo, ele é muito lindo. Tá, então não foi nada disso que veio agora, Jesus, olha ali, transforma aquelas pedras em pão e acaba com a tua fome. São questões internas que ele mesmo teve. Ele mesmo pensou, agora eu já posso resolver meu problema aqui. São as tentações, é o inimigo interno que nós todos temos. Esse é o sentido dessa palavra adversário, um adversário que é interno. Não é algo que está fora, que é muito mais perigoso, as pessoas não se dão conta. Elas preferem achar que é mais perigoso um ser chifrudo com poderes tão poderoso quanto Deus, praticamente, colocado pelas igrejas, que se equivale, eu já escutei inclusive que é 1 grau apenas de diferença de poderes, não sei como conseguiram a medição, mas existe esses mitos nas igrejas, tá? Então, mas na verdade é só uma questão interna, que é a que possibilita a gente exercer o livre-arbítrio. O livre-arbítrio só é possível ser exercido porque existe essa força negativa que Deus criou e que ela está dentro do ser, de todo mundo. Ninguém escapa. O jeito é enfrentar, lutando como ele mostra aqui. E ele teve esse embate, ele pensou isso. E ele mesmo se respondeu, não é só de pão que vive o homem. Ele mesmo teve essa questão. Não teria nem sentido. Se pensar então, né,
que é uma coisa que algumas igrejas dizem que Jesus é Deus, né? É o próprio Deus. Que sentido teria Deus ser tentado? Não tem nem cabimento uma coisa dessas, né? Não tem fundamento um ser minúsculo, inferior, ir lá tentar o Criador do universo. Seria uma coisa também sem propósito, mas tudo bem. Então, é uma coisa interna que ele tinha como nós. Claro que ele venceu, né? Nós vivemos caindo nisso. Ele conseguiu vencer, apesar de estar ali numa situação bem horrorosa. E da qual, em tese, né? Não prejudicaria ninguém. Qual o problema de transformar umas pedrinhas em pão ali? Se ele tinha essa capacidade, esse poder extrafísico e tudo mais. Tudo bem. Então, ele respondeu assim, não é só isso. Né? Não está aqui para ficar brincando de fazer mágica, de fazer poderes, não é esse o propósito, não era para isso que ele veio. Não é para satisfazer o ego dele. Que é por aí que o adversário apela, pelas questões do nosso ego. Não são questões, nossa, que vem de fora e agora vai lá e faz, não se acontece. Não adianta culpar os seres lá, porque na verdade todos os atos negativos, ruins que a gente faz, estavam ali já. O livre-arbítrio possibilita que a gente faça. O objetivo do mundo é esse mesmo, está aqui. E o propósito nosso é não fazer a parte errada, fazer a parte ruim, no caso, né? Que aqui está simbolizado pelas tentações. Muito bem. Na segunda tentação, que ordenará aos anjos que se responsabilizem por você, se atira daí, então, né? Ele provavelmente deve ter pensado. Vamos imaginar, gente, aqui a gente está fazendo cogitações dentro do contexto, porque não aparece tudo, como eu falei. As pessoas às vezes ficam bravas, que hoje em dia alguns filmes aparecem, né? Eles tentam criar contextos de vivência de acordo com a época, de acordo com o contexto judaico que ele via, como é que as pessoas viviam, como é que elas faziam as refeições, como é que elas se tratavam, e criam cenas que possivelmente Jesus tenha vivenciado algo parecido, e as pessoas acham que isso é horrível, não tem nada demais. Né? É uma coisa que é perfeitamente se fazer, porque não aparece, porque é muito direto, e até emenda, como eu disse, são coletâneas, são fragmentos que eles juntam e fazem esse livro aqui. Não é completo, tá? Então a gente pode fazer isso sim. Muito bem, ele deve ter pensado, se eu faço uma demonstração dessas, eu resolvo o problema da missão na hora, todo mundo vai ver, todo mundo vai acreditar em mim, ninguém vai ter dúvida e está tudo certo. Mas não era esse o propósito, né? O propósito nunca foi vir agora um ser voando aqui, mostrando incríveis poderes e tudo mais, e fazer as pessoas crerem sem ter a opção de não crerem, porque daí tu vai estar de novo influenciando o livre-arbítrio. É uma questão novamente de livre-arbítrio. Não vai ter mérito em tu acreditar e nem vai ter demérito em tu não acreditar, porque tu está vendo ali, né? As pessoas acreditariam sem ter necessariamente sentido o propósito dessa crença, crença no sentido de algo bom, no sentido de fazer algo bom, de melhorar. Não a crença, essa crença cega que a gente vê por aí. Não usei a palavra mais apropriada. As pessoas não fariam uma mudança verdadeira, não seria real, seria uma coisa meio que, puxa, melhor eu seguir esse cara aí, né? Melhor não me bater de frente com esse aí. Né? Não é real, não é verdadeiro. Não seria uma coisa de dentro para fora, seria de fora para dentro nas pessoas. Isso nunca foi esse o propósito, e por isso ele também já respondeu, não pôr à prova, tem mais essa também, né? Essa é uma frase de não pôr Deus à prova que os religiosos esquecem bastante. Eles acreditam que por estarem seguindo determinada fé, normalmente no cristianismo isso acontece muito, eles fazem vários absurdos com a desculpa para si mesmos de que Jesus vai salvar eles, daquela situação que eles mesmos se colocam ruim. E parece que eles não entendem que o próprio mestre não se colocou numa situação onde teria que colocar Deus à prova para que houvesse um benefício maior, porque seria muito bom. Todo mundo ia acreditar, todo mundo ia seguir ele, vou fazer o que ele está dizendo, né? Melhor amar os inimigos, é melhor ficar de bem com as pessoas, é melhor não sei o quê, me transformar internamente, porque, não sei, é melhor não teimar muito com ele. Não era esse o propósito, não se coloca Deus à prova. E isso também tem, além de forçar a questão do livre-arbítrio, se Jesus tivesse feito isso, ele também estaria obrigando Deus a fazer um milagre, né? Que é uma coisa que não é legal, que é aqui uma das proibições,
que os religiosos esquecem. Eles parece que não entendem isso daqui. Outra coisa, outra tentação qual foi? A outra tentação tem a ver com os reinos, com ter as posses, tudo que o ego deseja, né? Aquela questão, eu posso reinar no mundo, eu posso, imagina, ele podia até pensar, o meu reino seria maravilhoso, seria tudo paz e amor, né? Sem fome e tal, mas novamente ele estaria se servindo, fazendo isso pelo quê? Pelo apelo material. Pela fisicalidade, estaria fugindo do propósito espiritual da vida dele, pelo propósito espiritual da missão dele. Não é real a transformação de uma pessoa. Isso se vincula um pouco à outra parte ali, a outra tentação. Não é real uma transformação de uma pessoa que simplesmente vê uma coisa incrível e agora segue. Não é real, ela não teve uma mudança verdadeira na sua parte ruim, ou seja, no seu adversário, no seu inimigo interno, no seu diabo, se quiser pensar assim, no demônio ou o que for, mas que é interno, ou seja, que é a sua parte ruim que precisa ser trabalhada. Aqui ele teve tentações fortes, só que parece besteirinha se a gente pensar, né? Mas, como a gente percebe que lá na frente, quando está para acontecer a crucificação, estou pulando aqui, ele novamente pensa, Senhor, se tiver outro jeito, né? Se não tiver, ou seja, ele gera um medo, gera uma questão, puxa, será que não tem um outro jeito? Eu vou ter que, né? Aqui, de algum modo, se liga a isso. Aqui ele estava consciente, ele estava, conseguiu vencer a tentação. Não, tem que passar o processo, não vou pular etapas e agora fazer aqui espetáculos de show de luzes e não sei o quê, e convencer todo mundo de que o melhor caminho é seguir a Deus. Não foi isso. Poderia fazer? Poderia. Não ia adiantar, mas é real a transformação das pessoas. Não era esse o propósito, por isso não fez, e por isso ele venceu essas tentações. São tentações que provavelmente nem duraram muito na cabeça dele. Foi coisinhas que devem ter vindo aqui, puxa, se fosse assim, cogitou e em seguida ele resolveu. Resolveu rápido, respondendo para ele mesmo, respondendo para esse instinto negativo e já vencendo esse instinto negativo. Não se criou isso dentro dele, como acontece com a gente, a gente fica ali, meu Deus, com aquelas dúvidas e não sei o que, e aquelas raivas e aqueles egos, né? Não se criou. É outro nível, né? Mas é isso, não tem nada a ver com o demônio que foi ali, até porque não teria, se existisse tal demônio, não teria nenhuma chance de fazer essa tentação para um ser que, de acordo, usando agora os parâmetros da religião, é Deus. Não teria nenhum sentido. Não tem cabimento, na verdade. Mas as pessoas não pensam nisso, e é importante que a gente pense, porque se a gente se liberta disso aqui, nossa, dá para dar um avanço espiritual muito grande na nossa sociedade, que é super atrasada, em função de botar sempre a culpa no mundo externo. Tem um ser lá que faz, eu traí minha mulher porque o diabo foi ali, né, sabe, o diabo me tentou, eu bati na criança porque o diabo me tentou, e tudo fica muito fora, e a pessoa não vai, aí ela vai na igreja, agora o diabo saiu, e aí agora, mas ela continua com aquelas coisas ruins dentro dela, não se trabalha, daqui a pouco cede de novo, porque daqui a pouco o diabo aparece de novo e te pega, e aí tu faz um pecado de novo. As pessoas não fazem os seus trabalhos internos. A gente precisa se libertar desses conceitos que colocam a culpa num ser lá fora, onde tu tá o coitadinho aqui que tem que ficar lutando contra a coisa ruim, e aí tudo que tu faz de ruim a culpa é dele, e se tu aceitar Jesus tá tudo certo, e se tu crer beleza, e não traduz isso em atos reais, derrotando o adversário de verdade, que é o quê? Uma coisa, um instinto ruim que a gente tem, que a gente vem com ele, que é o que possibilita a gente fazer escolhas aqui, que é o que possibilita o livre-arbítrio, senão nós seríamos anjos, se não tivéssemos isso, faríamos só escolhas boas, não teria a opção da escolha ruim. Bem, eu não sei se coloquei a questão da forma mais clara, deixa eu ver se tem algum outro ponto que eu estou esquecendo. Teve a tentação da comida, da fé, da dúvida, do orgulho, né? Foram 3 tipos de tentações, basicamente. Qualquer uma delas que ele tivesse afrontado, mesmo de transformar os pães, transformar as pedras em pães, ele estaria agindo
contra as leis espirituais, né? Esse mundo tem regras espirituais. É por isso que a gente não vê toda hora anjos aparecendo, por isso que essas coisas não acontecem interferindo no destino de alguém, ou num acidente, ou coisa. Claro que a gente sabe que acontecem milagres às vezes, mas é por isso que essas coisas não são banais. Toda hora vem aqui e a gente tira da encrenca que tu mesmo se mete, normalmente é isso, né? Principalmente essas que são intencionais, tá? Impor o bem, né? Que seria o que aconteceria naquele reinado ali, adorar, mas ele disse se adorar no sentido da matéria, né? Se prostrar à matéria, é isso que ele faria, seria naquela tentação que as pessoas podem querer dizer, não, mas olha ali, que está dizendo, me adore, mas é uma simbologia, quase tudo praticamente esses escritos são simbólicos, no sentido de adorar a matéria, botar a matéria acima do que é espiritual. Ele veio para uma missão espiritual, ele não veio para uma missão material. É nesse sentido. Não é tão difícil de entender isso, basta um pouquinho de querer abrir, querer perceber que não teria o menor cabimento o Criador criar toda uma armadilha, botar a gente aqui dentro e botar os leões aqui para nos devorar e se salvem agora. Não faz sentido, gente. É nós conosco, consigo mesmo. Né? Ao vencer essas tentações também não impondo o que ele poderia ter imposto, né? Tipo, cedido a esses impulsinhos na hora, ele também respeitou o tempo certo das coisas. Tem um tempo para as coisas acontecerem. Isso também faz parte das leis espirituais. Realmente é muito importante a gente se libertar desse sentido equivocado de diabo externo, Deus do mal, que praticamente foi promovido a um Deus do mal, né? Temos o Deus criador aqui, e tem o diabo que praticamente ele enfrenta Deus, inclusive vence muitas vezes, porque se nós partirmos do princípio que a teologia cristã diz que o objetivo é o céu, e o diabo quer atrapalhar que a gente vá para o céu, então quer que mais gente vá para o inferno. O diabo está ganhando longe, mesmo que no final dos tempos ele seja destruído, vai sobrar meia dúzia para o céu, ele venceu igual. Não faz sentido, é a mesma coisa que um time de futebol toma uma goleada, aí no final que toma uma goleada vai lá e mata todos os jogadores do outro, mas né, quem ganhou foi o outro, não importa. Não faz sentido, é um plano que não tem cabimento, não tem lógica. As pessoas precisam repensar essas questões. Pensar essas questões para realmente a gente botar em prática o que foi ensinado pelo mestre, porque até hoje não foi posto. São 2000 anos de um ensino que até hoje não foi colocado em prática, porque tem o diabo. Porque o diabo é o culpado de tudo e o objetivo viu uma luta contra esse ser que nem existe, fora pelo menos, né? Pelo menos não dessa forma que imaginam. Né? É uma coisa que tem que acontecer, uma luta que tem que acontecer dentro, e as pessoas não fazem, não está dentro, porque elas querem fazer fora. Normalmente fazem essa luta contra o cara que é da outra religião, ou contra o cara que pensa diferente, ou o cara que é de outra cor. É uma coisa louca. Normalmente atribuindo a morada do Satanás nos outros templos, nas outras igrejas, nas outras pessoas. Isso é horrível, isso gera... Não tem nada a ver com amor ao próximo, uma ideia dessas. Não tem como amar o próximo que tu acha que o demônio está ali, começa por aí, impossível. E não tem nem como tu, né, se melhorar também. Porque daí o outro sempre é o ruim, o outro sempre é o culpado, tu é o legal, tu é o bonzinho. O céu está garantido para ti, basta tu continuar aceitando Jesus, ou coisa do tipo, ou indo na igreja, ou dando contribuições para a igreja, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo, coisas que fogem do nosso propósito, que é o quê? O trabalho interno, se melhorar, botar em prática aqueles ensinamentos que Yeshua trouxe, que foram todos de prática. Não tem nenhum ensinamento, acredite em mim, isso tudo estará certo. Não tem isso. São todos os ensinamentos de prática. Inclusive naquela palavra, bom, não vamos pular. Vamos com calma, né? Dá para falar, na verdade, muito só sobre esse pedacinho, porque
Esse é uma das partes mais distorcidas desses 2000 anos, que mais atrapalha a evolução espiritual da humanidade. É essa crença, pelo menos do Ocidente, né, porque é onde isso aqui impera, é essa crença nesse Deus do mal, porque ele foi promovido, Satanás, o diabo, sei lá o que for. É isso que eu digo, o cristianismo precisa crescer, ele está na infância ainda, está é uma filosofia onde eu faço uma coisinha boa, eu ganho uma balinha, eu faço uma coisinha ruim, eu ganho uma coisa ruim, um castiguinho. É uma ideia muito infantil de espiritualidade. Eu sei que pode ser um pouco pesado essas palavras, mas elas são verdadeiras, elas precisam... Porque o convite é que as pessoas pensem. Se é absurdo o que eu estou falando, pensem. Pensem se é absurdo. Pensem o que realmente vai produzir frutos, que com a linguagem que Jesus usava, produzir frutos para Deus. Como é que vai se produzir frutos para Deus? Ficar nessa guerrinha contra o diabo fez isso, eu errei porque o diabo me atentou, eu errei porque a culpa é do outro. Né? A responsabilidade toda no ser. Yeshua trouxe isso bem claro ali. Aliás, isso foi o que incomodou muito lá os outros líderes religiosos, justamente porque ele trouxe essa ideia muito centralizada no transformar, no ir além do que está escrito, né? E botar na prática e também trabalhar até a questão dos pensamentos e não só dos atos. Porque nos próximos capítulos a gente vai perceber, o próprio pensamento era para ser policiado, era para ser trabalhado. Isso não aparece muito nos outros escritos do Taná, da Bíblia, antes de Yeshua. Ele que traz e pega muito nessa tecla, porque tudo começa no pensamento. Não adianta me segurar agora, eu não vou fazer, eu não vou matar, mas meu Deus do céu. Mas por dentro aqui eu já fiz picadinho, já queimei, já torturei. Então ele pega muito dessa questão do pensamento. E o pensamento ruim não tem nada a ver com o diabo, esse externo, pelo menos que as pessoas imaginam, um ser ali de garfo e faca, ou o anjo lindo, maravilhoso que quer ser igual a Deus. Não é isso. Tem a ver com a tua própria má inclinação que tu tem que superar e vencer. É isso que fala. É bem simples. Claro que tem essa simbologia toda, nesses contos infantis de 2000 anos, onde se a gente faz coisinhas boas, Deus gosta, se a gente faz coisas ruins, Deus vai me queimar, como se, né, um pai humano não faria isso com um filho, mas Deus, né, aparentemente não é tão bondoso quanto um pai humano, pela lógica religiosa, porque Deus vai ter perdão, né, se tu roubou algo, uma galinha, e se tu matou 1000 pessoas, é a mesma punição, inclusive. E não tem muita chance, não tem essa. É inferno, queimar eternamente, onde Deus tem que chorar, gritar e aquele desespero todo. Né? Tudo não tem muita criatividade nos tipos de punição também. Então as pessoas não entendem os símbolos, tá? É uma dificuldade de entender essa simbologia. Dá para entender porque a gente não tem... Por exemplo, o judaísmo não passa por esse tipo de problema, porque eles têm todo o escrito original deles, já começa por aí. Eles têm todo o entendimento perfeito. Não tem problema de tradução, porque eles leem da fonte. Então eles não ficam nessas viagens malucas de guerra entre Deus, como se algo pudesse se opor a Deus. Não existe isso. Isso infelizmente é um dos problemas da desvinculação que eu comentei num dos vídeos, que nos prejudica até hoje. São 2000 anos de uma imaturidade espiritual que a gente precisa vencer logo para poder avançar realmente, para poder realmente fazer valer o ensinamento que foi trazido há 2000 anos, que até agora não foi posto em prática. Não adianta ir na rua caçar demônio, nem ir na igreja do vizinho, e nem ir no templo não sei de quem, e nem no outro cara lá que tem o olho puxado, ou que tem a pele de outra cor, ou que tem o cabelo não sei o que. Não adianta. Dentro de casa mesmo, dentro de si próprio, é ali que vai ser encontrado o inimigo que tem que ser derrotado. É ali. É ali. Não tem outro lugar. E a partir disso, aí, claro,
teu exemplo ajuda outros, né, a também fazer essa vitória contra o inimigo interno dele. E assim vai sumindo o mal do mundo, é assim que some o mal do mundo. Outra simbologia interessante, que o próprio Yeshua fez esse processo de fazer esse trabalho lá, de 40 dias, 40 noites, de jejum e tal. Venceu as suas inclinações, talvez tenham tido até outros pensamentos que ele teve, mas que não apareceram aqui, talvez tenham. Né, gente? Então, só depois que ele estava pleno, eliminei, venci o adversário interno, acabei com ele. Né? Não se criou, né? Show de bola, dominei a má inclinação completamente, não teve nenhuma chance, nem conseguiu, tá? Não deu nem para saída. Aí sim ele saiu para fazer o seu trabalho externo itinerante, ou seja, com exemplos, não foi falando, tá, gente? Aí se converta, me aceite, porque eu sou o único, eu sou a salvação, me aceite aqui. Não foi isso que ele fez. Quem lê vai perceber que foi outra coisa. Ele fez trabalho prático, mostrando como era para fazer, dando exemplos, foram atitudes. Claro que ele falou coisas, mas ele não viveu de discursos, ele viveu de prática. As pessoas viam que ele falava, ele era o que ele falava. Ele não simplesmente falava das coisas lindas, maravilhosas, até porque tinha muitos que já falavam coisas lindas e maravilhosas. Muitas coisas que ele fala, as pessoas também não sabem disso, mas já era dito pelos outros sábios, né? Pelos outros sábios antes dele e até contemporâneos dele. Tinha outras pessoas também com sabedoria, com conhecimento, com inspirações divinas, que também falavam coisas grandiosas. Amar o próximo já existia esse conceito. Não foi ele que trouxe. As pessoas acham que foi, mas não foi. Mas claro, o que ele fez? Ele exerceu isso, ele mostrou, ele demonstrou, ele não ficou ali no papo. Ame o teu próximo. Tá, e aí tava para casa agora, calado, bem bom, e o próximo ali que se ferre na rua. Não, né? Não foi, essa foi a diferença. Isso me incomodou, porque quando alguém faz isso, e ele fez, mostra na atitude, né? Com os atos combinando com essas palavras, isso aí dá um certo incômodo ali em quem não quer fazer a sua parte, né? Então, às vezes, e é o que acontece nas religiões, as pessoas não querem fazer a sua parte porque dá trabalho. Não é fácil enfrentar o inimigo interno, é muito difícil para o inimigo interno, é muito mais fácil bater no demônio, esses que estão na rua, esses que se todo imaginam, sei lá quem, né? Em outro lugar, culpar o outro lá, normalmente o culpado é de outra religião, ou de outro país, né? É muito mais fácil. Fica nessa lutinha aí, e aqui dentro o bicho faz a festa. Isso incomoda. E foi esse incômodo que ele provocou. Quem já estudou um pouco da questão da história, sabe que isso foi isso que aconteceu. Ele trouxe algo diferente que trouxe incômodo. Se ele tivesse só feito as pregações normais, ele não teria acontecido nada. Não teria tido confrontos com os líderes da época. Teria ficado de boas. Bem, então eu espero que ninguém discorde e nem concorde, mas que pensem sobre isso. Eu acredito que, como a maioria aqui é buscador, já deve ter acendido uma luzinha aí, ou já até sabia disso e, de repente, tem até alguma resposta para acrescentar nisso. Daria para falar muito sobre isso, porque realmente são 2000 anos de deturpação, principalmente nessa parte que é onde as igrejas se sustentam. Infelizmente, as igrejas cristãs, elas têm como dois pilares básicos de sua existência, o demônio e o inferno, são dois, deve ter outros. A questão, deixa eu ver, Jesus é Deus é um deles. Deve ter alguns 4, 5 pilares, mas os dois mais fortes é o demônio vai te pegar, ele quer te pegar, e o inferno. Tu tem que ser salvado do inferno, porque o inferno está garantido para ti. Tu só pode se salvar se tu fizer tal e tal coisa que a igreja lá diz, tá? Aí algumas elas mudam. São trocentos tipos de denominações e cada uma diz um pouquinho diferente qual é o jeito que tu não vai para aquele lugar horrível, para onde os dentes eternamente, chorar e gritar e queimar e tudo mais. E
são pilares que a gente precisa vencer, porque isso são coisas que criaram, inventaram, deturparam ao decorrer desse tempo. Praticamente uma historinha de assustar criança. Só que nós já temos condições de ter maturidade espiritual, maturidade até racional, para ver um texto desses e ir além da interpretação alegórica que está aqui, né? E pegar o sentido verdadeiro. Pegar na prática, pegar o que foi dado na prática, o que ele mostrou na prática. Tá? O que pode significar quando ele expulsou o demônio dela? Né? Questões como essa, o que pode significar quando ele disse não só de pão de fogo? Por quê? Né? Vamos tentar ir além dessas interpretações tão infantis que foram colocadas para nós no decorrer desses 2000 anos e que a gente simplesmente aceitou e ficou nessa, né? A gente vê muito filme de herói, a gente tem essa questão a luta do bem contra o mal, ela é muito presente na nossa criação, na nossa cultura, principalmente aqui no Ocidente, né? No Oriente isso não é assim, não é como é aqui, essa coisa, essa luta do bem contra o mal. Até nos filmes a gente vê muito isso, né? Herói, vilão, sempre tem o herói e o vilão. Na política, sempre tem o herói e o vilão. É sempre isso, a gente precisa estar sempre lidando com isso, por esse desejo de ficar culpando algo que não é nós, né? Responsabilizar algo que está alheio a nós. E isso só atrasa com que a gente faça o processo que foi ensinado a gente a fazer. Só atrasa a missão de Yeshua, que foi demonstrar o que a gente devia fazer. Ele mostrou qual era o processo, o que tem que ser feito. Ele deu esse ensinamento. Então, eu acho que falei bastante. Vamos continuar nosso estudo na próxima semana, a partir do versículo 12, desse mesmo capítulo 4, aí quando ele já começa as pregações, que também é uma parte interessante esse outro capítulo, porque daí também aparece aqui, afinal, o que é esse evangelho, né? O que é o evangelho? As pessoas do evangelho, como eu já tinha falado, elas acham que são é Mateus, Lucas, Marcos e João. Não é isso que é o evangelho. O evangelho é o que ele ensinou, o que ele trouxe de ensino e que é algo, que é uma informação e um ensino que até então não tinha sido trazido, porque senão não seria uma boa notícia, uma boa nova, uma notícia nova, tá? Então, é isso que as pessoas precisam atentar nas suas leituras, nas suas interpretações. Bem, então é isso. Eu espero que tenha sido proveitoso e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima busca para o Hashem.